Boa noite. Eu queria compartilhar com vocês um ensaio que tem sido elaborado e pensado há algum tempo. Hoje a gente estava numa reunião, o Adelar mais 6 casais, e eu lancei o desafio há algum tempo de a gente montar um grupo de estudo, e lancei para algumas comunidades, e a comunidade de Bento, da Aliança de Bento, topou o desafio. E é um grupo de estudo que visa estudar 5 textos em 3 finais de semana distintos. Então a tarefa desse pessoal vai ser me aguentar por um final de semana inteiro estudando um pouco mais o tema de casamento. E a minha proposta então foi hoje trazer o que seria o primeiro, o encontro inicial desses 3 encontros para toda a comunidade, porque a proposta é que esse grupo, então, estudando esses textos, possa servir a comunidade com também trazendo esses textos para a comunidade. A ideia é simples, entender o que Deus pensa acerca do casamento. Aí o Didi, por exemplo, vai dizer: Arthur, o que eu estou fazendo aqui hoje à noite? O Didi foi meu aluno lá, eu posso incomodar ele à vontade. Depois que o cara foi aluno uma vez, ele pode ir o resto da vida. Os meus professores fazem a mesma coisa. Mas talvez hoje à noite não tenha, se você não é casado, talvez não, tenho certeza absoluta. Não tem nada a ver com você. Então posso ir embora? Não, por favor, fica aí, senão vai diminuir um pouco. Não, não tem nada a ver com você. Mas eu costumo dizer que esse bonequinho é do Luke, meu filhinho. O Luke não tem o pai, espero que eu seja um bom pai até agora, ele não tem o pai no dia que ele nasceu. Ele não vai, eu vou no dia acordar e vou dizer, hoje eu vou ser um bom pai. Ninguém começa a ser um bom pai num dia da noite. Eu não sei se eu sou um bom pai, estou tentando. Só o tempo vai dizer. Mas ninguém começa de uma hora para outra a ser um bom pai. Então, se você não é casado, pode ter certeza absoluta que isso não tem nada a ver com você, ao mesmo tempo que tem tudo a ver com você. Porque você não vai ser um bom marido ou uma boa esposa de uma hora para outra. O Ariel vai achar a Arielzinha e eles vão se olhar. E do nada ele vai ser um bom marido. Não, você vai construindo ao longo do tempo. Se você já é casado, pode ter certeza absoluta que isso tem a ver com você. É fantástico, é sobre casamento, então tem a ver com você. Mas eu quero trabalhar uma ideia com você sobre a melhor escola de teologia que eu conheço. Arthur está falando do curso que você coordena. Não, longe de mim. Estou falando do casamento. Casamento foi projetado por Deus para explicar sobre teologia. Casamento não é a história. Ariel, você é meu amigo há muito tempo. Vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor, Ariel. Não tenha problema. Casamento. Suba aqui, Ariel. Ariel, me dê a mão, porque você o nome já denuncia. Casamento não é a história. E, por favor, eu não estou falando sobre gênero aqui. É muito importante. É só porque eu tenho vergonha de fazer isso com uma mulher. Daí eu vou pegar o Ariel, que é meu amiguinho há muito tempo. Mas casamento não é a história de 2 pessoas. Anda aqui. Anda aqui devagarinho, Ariel. Não tem pouco espaço, homem, pelo amor de Deus. Não, sem mãozinha. Aí a gente vai andando. E casamento, olha pra mim. E aí dá a mão. E a história sobre felicidade. Não é homossexualismo. Calma, Ariel, obrigado. Uma salva de palmas para Ariel. Ei, homem bonito, não sei como é que tá solteiro até hoje. Deus o livre. Casamento não é história de amor. Casamento não é sobre felicidade. Casamento não é sobre felicidade. Casamento é muito mais sobre santidade, 2 pessoas auxiliando-se a chegar até o final do que isso. Mas casamento, acima de tudo, é sobre teologia. Casamento é a melhor escola de teologia que eu posso pensar. Me diga, como você entende 3 pessoas que são um só Deus? Se você me explicar isso, eu te contrato agora para dar aula no seminário. Não tem como. É impossível. Um teólogo antigo falou: tente explicar a Trindade e você perderá a cabeça. Negue a Trindade. Não, tente explicar a Trindade e você ficar louco. Negue a Trindade e você perderá a cabeça. Eu não consigo explicar como 3 pessoas que têm 3 vontades diferentes são um só Deus e uma só vontade. Assim como eu não consigo explicar como que 2 pessoas, quando se unem, são uma só carne. Eu não consigo explicar para você. Arthur, não consigo. E alguém consegue? Até hoje eu nunca ouvi uma explicação completa sobre isso. Por quê? Não dá. Mas quando eu estou me relacionando com a Pepita, e quando a gente está andando junto,
é o mais perto que eu consigo explicar a Trindade. Casamento existe para explicar quem Deus é. Casamento é a melhor escola de teologia que eu conheço. E eu quero falar um pouco sobre isso. Arthur, você quer dizer que hoje a gente vai discutir um pouco de teologia? É pior que isso, filho. É pior que isso. Se você está meio cansado, não veio disposto, agora você faz aquele aquecimento mental. Não sei se funciona, mas enfim. Faça aquele aquecimento mental. Mentalize coisas boas. Porque não vai vir coisa boa, não tô brincando. Mas vai ser um pouco pesado. Eu tenho certeza que você vai comigo e você vai gostar. A gente vai teologizar um pouquinho agora, para que nós possamos chegar no final desse tempo e possamos entender o primeiro passo de como o casamento ensina a teologia. Uma das coisas que você precisa ter a concepção, logo de cara, é sobre imago Dei ou imagem de Deus. Eu posso tentar sistematizar o que é isso de uma maneira bem sucinta, que o homem possui a imagem de Deus, ponto, como um espelho. Quando eu boto esse espelho... Homem bonito. Quando eu boto esse espelho, eu vejo o Arthur, mas eu sei que ele não é o Arthur, porque eu sou o Arthur. Mas eu tenho uma noção, mais ou menos, porque esse não é o Arthur em imagem real, ele não remete a todos os aspectos de quem é o Arthur, ele não cheira, inclusive está muito fedido, suou muito hoje, ele não cheira, ele não tem todos os aspectos, mas ele me remete a quem é o Arthur. Imago Dei é o fato de que nós possuímos a imagem de Deus e nós somos criados para que a sua totalidade, ou seja, nós, remeta ao Yahweh, o nome de Deus impronunciável para um judeu. Yahweh, que os testemunhas de Jeová gostam de dizer que é Javé ou Jeová. Quando alguém fala qual é o nome de Deus, Yahweh. Não, Jeová, Yahweh. Eles nem entram na minha casa, ultimamente eles estão de bode comigo. Qual é o nome de Deus? Yahweh, tetragrama impronunciável. Nenhum judeu ia pronunciar ele. A imagem de Deus é o homem criado para remeter na sua totalidade a um pedaço de quem Deus é. A infinitude do nosso Deus. E quando ele olhasse, ou quando as pessoas olhassem umas para as outras, eles não olhariam o Arthur, não olhariam o Ariel, olhariam o Didi, ou o Fábio, ou o Adelar. Eu não sei o nome dos outros. O Pedro é bom. Eles olhariam o ícone de Deus. Isso aqui é um Stormtrooper. Meu filho gosta muito dele. Talvez seja por isso que ele ficou chorando desde que eu saí de casa, quando eu peguei o brinquedinho dele. Agostinho diz, eu gosto da definição de Agostinho, que o homem é um protótipo da Santíssima Trindade. Que o homem é o ícone de Deus. Sabe quando você tem aquele íconezinho do Windows lá, o Windows, no seu computador? Ou quando você tem um ícone do Excel? Você clica, você vê aquele ícone. Você está vendo o Excel? Não. Você está vendo o ícone. Ele lembra, ele remete. Você está vendo o Stormtrooper? Não sei o que é isso, Arthur, não interessa. Olha o bonequinho. É um bonequinho do Star Wars. Não é um Stormtrooper. É o bonequinho do Stormtrooper. Ele é um ícone do Stormtrooper. Se você não viu Star Wars, você tem que chegar em casa e ver Star Wars. Meu filho chama Luke. É importante isso. O homem é um ícone de Deus. Ele não é um pequeno Deus, ele não é um deusinho, mas ele remete a esse Deus perfeito. Isso me dá um pouquinho de nó. Por quê, Arthur? O Ariel estava aqui comigo. Eu estou sozinho. Aí eu fui criado por um Deus que é trino. E eu sozinho. Aí... Arthur, você quer dizer então que o ícone de Deus sozinho representa bem a Deus? Me dá um nó na cabeça isso. Como uma pessoa pode representar 3 pessoas? O Abismo Ligado fala de Imago Dei. Quem fez o Abismo Ligado vai lembrar que começa a falar dos atributos de Deus. Esses atributos são aqueles que são comunicáveis, ou seja, foram comunicados ao homem, é a imagem de Deus em nós. Ou você acha que você é criativo porque você é bonzão? Ou eu sou criativo porque eu sou bonzão? Porque eu raciocino porque eu sou muito bom? Tudo isso remete a quem Deus é. A grande questão é, quem é o ícone? 1 ou 2? Imago Dei ou Imago Família? E eu quero defender para vocês que sim, o homem é o ícone de Deus, mas sozinho ele é um ícone ruim. Ele não é um bom ícone na sua totalidade. Casamento foi criado para ensinar
teologia. É a vislumbre perfeito daquilo que a gente nunca vai poder enxergar. Não, Arthur, no céu eu vou enxergar o quê? O Espírito de Deus que não possui carne? Você nunca vai ver Deus na sua totalidade. Ele não tem carne, a não ser o Filho. Mas o Filho não é a totalidade de quem Deus é. Yahweh é 3. Yahweh não é 1. Yahweh não é o Pai. Yahweh não é o Filho. Yahweh não é o Espírito. Mas o Espírito é Yahweh. Filho é Yahweh e o Pai é Yahweh, mas nenhum deles sozinho é Deus. Yahweh é 3. Sozinho eu não sou um bom ícone. Casamento não foi feito para que nós sejamos felizes. Casamento foi feito para comemorar o dia que nós chegarmos diante de Deus e podemos então ter uma vida que representou Ele na terra. Arthur, quer dizer que se eu não casar, eu não represento Deus? De certa maneira, na totalidade, na representação de quem Ele é, não. Estava na aula outro dia, porque nunca deixei de ser aluno, e aí estava discutindo sobre isso, e um de nós apresentando um trabalho, falando sobre isso, cada uma discussão, tal. E aí um dos meus colegas, que um dia foi meu professor, disse, você está dizendo que eu tenho que chegar para minha filha de 14 anos, que eu disse para ela que ela não pode casar, todo pai tem essa ilusão de quando tem 14 anos, que ela não pode casar, que ela nunca vai representar bem a Deus. O que eu estou dizendo é que sim, ela vai representar, sim, que você solteiro vai representar, mas não, que o seu espelho nunca vai ser a totalidade se você não estiver casado. Mas a igreja, Arthur, não representa? Representa uma comunidade, mas a igreja não é uma só carne. A igreja não é uma só carne. Casamento é único. E aí, Arthur, vamos lá para Gênesis 1, 26 e 27, eu quero mostrar isso para você com maior clareza, eu espero que seja com maior clareza. Eu quero só falar da 26, do início, e nós vamos pular para o 27. Porque nós vamos falar sobre o domínio do ser humano sobre a criação. Por um simples fato. Nós vamos encarar essa segunda parte do versículo como um parênteses realizado ou colocado por Deus com relação à obra do homem com relação à criação. Mira lá olha na sua Bíblia, falei mira porque eu estou o dia inteiro com esse uruguaio maluco, eu trouxe um uruguaio maluco, Deus, Oliver. Aí eu estou com um uruguaio ali, se você olhar no seu versículo 26, nós só vamos trabalhar metade dele, nós não vamos trabalhar a outra parte, por causa disso, nós não queremos falar do relacionamento da criação ou do homem com a criação, nós só queremos falar do relacionamento do homem com Deus, e nós vamos pular para o 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Todas essas palavras que aparecem aqui em cima, todas elas aparecem no original por 5 palavras. E é por isso que eu coloquei elas aqui. Alguns diriam, maldosamente, eu jamais falaria isso, que o português é a mulher falando e o hebraico é o homem falando. Não, jamais falaria isso. O hebraico ele é mais sucinto e para nós entendermos ele no português nós precisamos de palavras que não estão no original, que na tradução se fazem necessário para se tornar inteligível, para se tornar claro para a gente. Elohim, acho que a gente tem uns unzinhos. Então disse Elohim, o chamado plural intensivo, e isso vai ser importante na sequência porque nós vemos que façamos o homem à nossa imagem está no plural. Muitos vão dizer que Elohim, que está no plural, então aqui já denota o nosso Deus trino. Aquele que vos fala vai dizer que isso é uma interpretação errada do texto. O plural de Elohim é um plural intensivo. E Elohim, quando está num plural intensivo, ele denota a singularidade de Deus. Yahweh, um só Deus. Só que ele é tão grande, mas tão grande, que tem que usar uma palavra no plural para que nós possamos entender a magnitude de sua grandeza. Mas isso não significa que ele é 3. Arthur, tu quer dizer que tu vai falar isso daqui a pouco, que ele é 3, mas aqui não está dizendo que ele é 3. É basicamente isso. Plural intensivo. Ele está denotando aqui que um Deus muito, muito grande criou o Deus, fez Deus a sua imagem. Aí ele vem na sequência com Nassé, que denota a ideia, literalmente a palavra significa manufaturado. E é muito interessante o que vai acontecer aqui na sequência, porque Deus está criando os seus ícones. E eu preciso das minhas corujinhas aqui. A Pepita
minha esposa deixou eu pegar as corujinhas num ato de fé que eu não vou quebrar elas. Eu acho uma mulher muito de fé. A ideia é que ele literalmente fabricou com as mãos o homem. Então, um Deus todo-poderoso, gigante, que é singular, que é único, fez Deus a sua imagem, como que com as mãos, talhando os detalhes do que era importante para esse homem. Na sequência, nós vemos Adão, e aí nós traduzimos ela como homem. Muitos têm pego esse texto e dito, aqui está, Deus criou o homem, se referindo ao sexo masculino. Mas a palavra Adão aqui poderia ser, e obviamente ela não vai ser traduzida pela expressão dela, uma má tradução seria, mas ela poderia ser traduzida como humanidade. Criou Deus a humanidade, e ele está no singular, e ele não necessariamente se refere ao homem como macho. Nós vamos ver isso na sequência do texto. Então disse Deus, façamos o homem a humanidade. E uma das questões que nós não podemos traduzir aqui, que as pessoas têm feito, dito, criou o homem. Lembra, o homem foi criado primeiro e depois criou a mulher. Então por isso que ele criou o homem primeiro e é o que o texto está explicando. Mas a palavra Adão aparece nessa circunstância, deve ser melhor interpretada como humanidade. E nós vamos ver por que isso, ali na frente, que deveria ser traduzida como humanidade, ou poderia ser entendida como humanidade, apesar da melhor tradução ser homem. Criou o homem a quê? A nossa imagem. A palavra que aparece ali é tesselen. Só tem tesselen, não tem nossa, mas ela está no plural. Qualificando, então, que tipo de homem ele criou. Ele não criou qualquer coisa com as suas mãos, mas ele criou alguém à sua imagem. E no plural, denotando aqui a ideia do Deus Trino criando um indivíduo ou dois indivíduos. Façamos o homem, a humanidade, a nossa imagem, tesselen, conforme a nossa semelhança. Essas 4 expressões só são uma expressão no original, demuf ou demut. Só tem uma expressão ali. Alguns têm dito e trabalhado como se fossem 2 coisas diferentes. Imagem. E na verdade, tesselen pode dar essa ideia. Tesselen é uma representação mais fiel. É quando eu olho para o espelho e eu vejo uma representação mais fiel. E demut é uma representação mais abstrata. Então é como se fosse um espelho, reflete algo abstrato. Tá certo isso? Podemos considerar que sim, mas seria muito melhor se nós pensássemos que tesselen e demuf é um paralelismo, uma maneira de ele explicar e dar ênfase sobre a mesma coisa, e não 2 coisas diferentes. Conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele só está enfatizando algo que é muito, mas muito, mas muito importante, que ele não pode deixar você e eu passar, que nós não percebamos. Criou Deus a humanidade, a imagem do Deus Trino, conforme a semelhança do Deus Trino. Aí nós vamos pular a próxima parte, que vai falando sobre a obra dessa criação, a tarefa dessa criação, e nós vamos para o 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Em português você percebe isso, mas eu quero botar em hebraico para você perceber mais ainda. Repare nas repetições. O que nós temos aqui é um paralelismo enfático, onde ele quer dar ênfase exatamente para algo muito, mas muito, mas muito importante, que é o tipo de humanidade que ele criou. E agora eu quero falar especificamente sobre isso. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou e mulher os criou. Eu coloquei as palavras em original com conectivos. Essa palavra ibrahá, bará, é criou. E elas estão repetindo propositalmente para que o leitor no original perceba esse paralelismo. Elohim, Deus e Deus, repetindo em momentos estratégicos do texto. E aí tem um paralelismo bem interessante, que é Adam, Sahar, Nerkeva. E aí nós vamos voltar para lá. As palavras traduzidas como homem, que pode dar a ideia e continua dando a ideia de humanidade,
e macho e fêmea. Literalmente, as melhores traduções seriam macho e fêmea. E o que é muito interessante daqui a pouquinho é que Adam é substantivo e Zahar e Nekeva é adjetivo. Qualificam o tipo de humanidade que ele criou. Vamos para lá. E no meio de tudo isso, tesselen, imagem, imagem. Olha o quadrinho. Eu tentei fazer de uma maneira que você conseguisse entender. Me perdoem se não ficou tão claro, mas eu quis colocar em azul e mostrar a progressão da construção do autor para mostrar o que ele quer gerar quando isso. Poesia no hebraico, apesar de esse não ser um texto de característica poética, mas é muito importante que você entenda, a poesia no hebraico não está na rima dos finais das palavras ou vocálica. Não está na rima da Anitta, né? A Anitta tem umas rimas fantásticas nas músicas dela, mas não está na rima que depois fica na sua cabeça, que inferniza aquela música, que não sai da sua cabeça. A rima no hebraico, ou a poesia no hebraico, está na construção das palavras. E aqui ele colocou palavras sinônimos e repetições. Ibrahá, Bará, Bará, Elohim, Elohim, Adam, pá. Não está Adam novamente. Aí ele qualificou o tipo de humanidade que ele criou. Tesselen. Viram isso? Nenhum momento ele está repetindo palavras que não sejam sinônimas ou que não sejam iguais. Só muda na hora que ele qualifica o que ele fala sobre a humanidade. Esse versículo todo foi escrito para que você entenda quem é esse homem que ele criou no versículo anterior. A humanidade que ele criou. Essa humanidade é composta por macho e por fêmea. Criou Deus a sua imagem, criou a humanidade a sua imagem. E eu não estou dizendo que ele criou a humanidade ou tirando a literalidade de criação de Adão, de maneira nenhuma. Adão é uma representação da humanidade, tanto real como representativa. Ou seja, realmente eu creio que existiu Adão, mas Adão, ou Adam, também vai dar noção do tipo de humanidade que ele criou. Criou Deus, o homem ou a humanidade, a sua imagem. E a humanidade Deus é trino. A imagem de Deus os criou. Quem que ele criou? Macho e fêmea. Isso me leva a uma consequência sobre isso. Muito se tem falado, e cada vez eu tenho virado mais feminista, às vezes eu acho. Eu falei que era pela fé. Vamos entender o que eu vou falar agora, porque quando eu falar você vai lembrar de uma coisa na hora, na sua cabeça vai lembrar de 3 coisas diferentes. A imagem de Deus é macho e fêmea. A imagem de Deus não é homem. Deus não tem gênero. Deus, e aí como eu vou falar isso aqui, vai ter 35 coisas. A primeira coisa que vai pensar logo depois é a cabana. Tá? Eu vou voltar para lá. Mas antes disso, Deus não tem gênero. Como assim, Arthur? O homem, a humanidade, é um espelho. Lembra que eu falei? Que vai lembrar. Só que Deus é trino. E ele se completa. Ele vive em mútua completude. Unido em meio à diversidade. 3 pessoas diferentes, unidas em meio à diversidade. E quando ele tem que expressar isso, criar alguém, ele cria macho e fêmea. Arthur, você está dizendo, então, que tem alguma expressão com relação ao nome de Deus que aparece no feminino? Não. Não. Todas elas estão, o nome de Deus está no masculino, apesar de a gente ter no Espírito Santo o uso do neutro. Ah, Arthur, então quer dizer que o Espírito Santo pode ser mulher? Não, neutro, no hebraico, não quer dizer nem homem nem mulher, e não quer dizer que a pessoa tem que ser algum dos dois pelo uso desse modo substantivo. Ele criou 2 pessoas que representam a ele. Ele é maior do que gênero. Deus não tem gênero. Ah, então tu está defendendo a ideologia de gênero. De forma nenhuma. Porque ele criou macho e fêmea, unidos para representar ele. Não macho com macho, nem fêmea com fêmea. E não é indefinido. E não é mais 32 tipos, não. É 2 tipos que definem, representam ele. Mas ele é maior do que ele criou. Nós temos uma mania gigante de achar que a gente é maior do que a gente é. Nós somos uma representação, criados para representar Deus nesse mundo, e nós somos menores porque nós somos criação. Deus não tem gênero, e não quer dizer que qualquer ideologia de gênero é compatível.
Mas Deus não tem gênero. Nós vamos ter que ver isso aqui daqui a pouquinho, algumas consequências desse pensamento. Mas Deus Todo-Poderoso, que não cabe, criou alguém que cabe. Inclusive cabe nessa cadeira, que está aí. Para quê? Representar ele. De que forma? Macho e fêmea. Quer ver as consequências desse pensamento? Vamos clarificar um pouquinho mais? O macho sozinho não é a imagem plena de Deus e a fêmea sozinho também não é. Apenas os dois juntos no casamento refletem quem Deus é. Porque criou Deus, o homem, à sua imagem. E o que ele criou? Macho e fêmea, homem e mulher, as criou. Você precisa dos dois para representar bem. Ao longo do tempo, por diversos motivos, talvez a gente tenha se tornado defensores de um Deus do sexo masculino. De fato, Jesus, quando veio para a Terra, teve gênero. Homem. Ponto. E os outros não definiram, porque eles não se conectaram ao mundo dessa maneira. Quer ver algumas consequências disso? As consequências desse pensamento trinitário? O homem e a mulher sozinhos não espelham tão bem quanto juntos. Quando eu estou com a minha esposa, a minha tarefa no mundo é representar. Arthur, você quer dizer que aquela pancadaria que às vezes dá na tua casa foi feita para representar? Não. Por isso que casamento não combina com pancadaria. Por isso que quando eu estou quebrando o pau, eu não represento a Trindade. Ah, mas Arthur, tem como não brigar? Não. Talvez tenha como brigar direito. Talvez tenha como discutir sem ofender a imagem de Deus nela. E sem ofender a imagem de Deus em mim, porque sozinho nós não representamos bem. O casamento foi criado para que nós entendêssemos a Trindade. Trindade é união em meio à diversidade. Esse é um conceito fundamental. Ou seja, 3 pessoas distintas que são um único Deus. Eu e a Pepita ela está em Gramado, ela não pôde vir, eu estou aqui, e nós somos seres pensantes diferentes, com vontades diferentes, com um jeito diferente. E o que vocês têm que fazer? Coergir tudo numa só coisa. Sabe o que o conceito que eu gosto, um dos conceitos que eu mais gosto da Trindade é 3 pessoas, 3 vontades, mas só uma vontade de Deus. 3 pessoas, porque a pessoa ela tem que ter vontade. Se você não tem vontade, você não qualifica dentro daquele conceito de persona. 3 pessoas, 3 vontades, mas só uma vontade de Deus. Olha a aplicação disso para o nosso casamento. 2 pessoas, 2 vontades, mas uma só vontade, como casal. Dá para ir embora agora? Sem continuar falando, acho que eu prefiro. Essa coisa de casamento ensina a teologia é coisa séria. E complica a nossa vida. Porque se era só para ser feliz, vamos para o Caribe. Paga aí, igreja. Paga para cada um uma viagem para o Caribe. Glória! Mas não é, né? Foi criado para que a gente pudesse entender unidade, habilidade. Vocês sentiram, Ronaldinho? Foi criado para que haja unidade em meio à diversidade. As corujinhas aqui, o corujinha macho, o corujinha fêmea, tá até caindo, o macho caiu ali porque a mulher ficou brava. Criados então para espelharem, para representarem quem Deus é. E o que eles têm que fazer? Viverem unidos, apesar de serem diferentes. Uma vontade, outra vontade, mas só uma vontade. O filho tem uma vontade. Não acho que o Filho de Deus não tem uma vontade. Lembra aquele texto? Afasta de mim esse cálice. A vontade do Filho não era ir para a cruz. Mas a vontade da Trindade e o desejo da Trindade é que precisava. Tinha que ser. Vontade de Elohim, vontade de Uewa, está acima da vontade de um. Porque 3 só tem uma vontade. E Jesus, então, se coloca debaixo. Ele não é obrigado, ele não é mandado. Nenhum marido tem direito de mandar nada para sua mulher. E nenhuma mulher e nenhum marido tem o direito nenhum de não se submeterem uns aos outros. Ah, não, isso é tarefa de submissão, é tarefa da mulher. Será? Submetam-se uns aos outros. É tarefa de nossa. Mútua submissão. O filho se submete ao pai. O pai se submete ao espírito. O espírito se submete ao filho. Mútua submissão. Só que quando eles se relacionam com a criação, o pai, de certa maneira, está dando um pouco mais as cartas. Mas ele não é mais importante que o filho. E ele não é mais Deus do que o filho. Os 3 são Deus. E só tem um Deus. Isso quer dizer que lá em casa, se eu quero representar a Trindade, não pode ter casa dividida. Porque qualquer criança sabe penetrar
e furar todas as brechas que existem quando tem duas vontades. Como assim, Arthur? Tá lá o Arielzinho, pequenininho. O Arielzinho hoje é coitado, né? Tá lá o Arielzinho quer ir pra onde? Pro Parque das Pequenas Sereias. Aí ele quer ir pro parque, bullying gravado, legal. Ele quer ir pro parque e ele vai chegar pro pai dele porque ele sabe que a mãe dele não vai deixar. Lembra? Duas vontades, mas só uma vontade. Mútua submissão. O que nós vamos fazer junto é o que interessa. Eu não quero me submeter à cruz, pai. Eu não quero. Mas o que interessa é o que nós vamos fazer juntos. Casamento ensina a teologia. Deus não tem gênero. Ele é refletido na união dos gêneros no casamento. Ou seja, para nós expressarmos corretamente quem Deus é, o casamento é a melhor possibilidade. É fantástico. Então, casamento não é para minha felicidade. Casamento ensina mais sobre teologia e sobre santidade do que sobre felicidade. Talvez, somente talvez, juntos, eu e a Pepita um dia nós sejamos felizes. Mas isso é um bônus, não é o propósito. O propósito é, Pepita casou comigo. Como é que eu era, Pepita? Você era um carcamano, não valia um centavo. E agora, 10 anos depois, você está mais aceitável. Nós casamos para que eu pudesse ser mais santo, ela casou comigo para que ela pudesse ser mais santo. Porque a vida não é sobre felicidade, a vida é sobre quanto a gente parece com Deus. Mais do que ontem. Casamento não é pra gente ser feliz, casamento é pra gente ser santo. Casamento feliz é a Disney. Casamento bíblico é santo. E eu espero que seja feliz. Mas não é o propósito. Eu quero casar pra ser feliz. Vai descobrir na primeira semana, casados sabem, que não dá. A relação de comunhão e intimidade profunda do Deus Trino só é vista na união do casamento entre homem e mulher. Casamento ensina a teologia e não há um movimento de tamanha comunhão e intimidade como no casamento e inclusive por causa do sexo. Não consigo explicar tão bem os conceitos de João 17 quanto por meio do sexo. Sexo ensina a teologia. Sexo foi feito para que o casal possa se conectar de perfeita e de maneira muito íntima. Casamento não vai bem, sexo não vai bem, não existe comunhão. Não representa a Trindade. Costumo falar sobre sexo, que das coisas menos importantes, essa é uma frase muito conhecida, das coisas menos importantes, com certeza futebol é a mais importante. Já ouviram essa frase? Espero que sim. Das coisas menos importantes, um grande pensador falava, das coisas menos importantes, o futebol é a menos importante. Eu falo que sexo no casamento é tipo isso. Se tá bem, o que quer dizer? Absolutamente nada. Se está mal, provavelmente vai comprometer outras áreas do casal. Por quê? Intimidade ganha também e muito por causa do sexo. Está mal sexualmente, provavelmente vai ruir áreas de comunhão em outras áreas. Isso quer dizer, se está mal sexualmente, larga o filho na avó e vá acertar. É simples. Casamento ensina a teologia e sexo conduz a comunhão e intimidade. Na história de Deus, só há um momento confuso na comunhão eterna. Até hoje, desculpa a minha ignorância, mas eu não consigo definir exatamente o que aconteceu na cruz com a intimidade entre o pai e o filho. Eu não consigo dizer que foi quebrada a comunhão entre eles. Eu não posso dizer isso. Porque senão nós roeríamos quem é a Trindade, quem é esse Deus. Ele deixaria de ser Deus se ele não fosse três e não tivesse intimamente ligado. A melhor palavra que eu consigo usar sobre a cruz, quando o filho fala, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? É confuso. Desculpa a minha confusão, mas eu não tenho palavra melhor. Sobre a cruz, ainda assim, não podemos falar de separação. Homem e mulher, quando separam ou quebram a comunhão profunda possibilitada pelo casamento, deixam de espelhar a triunidade. Sabe o que eu estou falando? Estou falando que Deus odeia o divórcio, em Malaquias. Estou falando que o único momento da história em que houve perto de separação entre a Trindade foi a cruz. Por mim e por você, a expressão máxima de amor. Eu não consigo aceitar divórcio, biblicamente falando. Não consigo. Como? Se a gente está caminhando, se a gente quer espelhar a Trindade, e o único momento da Trindade que ela se separou, e não estou dizendo que ela se separou, que houve uma quebra de comunhão, que não houve uma quebra de comunhão, mas que houve perto disso, foi horrível,
horrível. Deus Pai se irou, a terra tremeu, os mortos entraram na cidade. O véu rasgou. Não consigo aceitar divórcio. Divórcio faz com que nós paramos de espelhar quem a Trindade é, porque a Trindade nunca se separou. Eu e a Pepita, a gente tem um trato lá em casa. Eu queria desafiar você, casado, a pensar realmente nesse trato. A gente pode botar o dedo no olho do outro, a gente pode dar soco no outro, nunca aconteceu. Pode fazer qualquer coisa. Só que a gente nunca pode considerar divórcio. Arthur, brigou feio. Só tem uma opção. Acertar. Não, mas Arthur, eu já separei. Casou de novo? Baita oportunidade. Não considere. Nunca considere. Case perdoando a sua mulher. Se você não é casado, case perdoando a sua mulher do adultério que ela nunca fez. E se Deus quiser, nunca vai fazer. Tu fez isso, Arthur? Eu fiz. Deus me livre de um dia acontecer isso. Mas eu perdoei a Pepita pelo adultério que ela nunca fez. Ela não fez isso ainda. Então é bom eu andar na linha. Porque ela nunca me disse a mesma coisa. Mas a gente tem um trato de não considerar divórcio. Em nenhuma situação. Nenhuma. É a palavra proibida lá em casa. Porque a gente quer espelhar a Trindade. Homem e mulher representam Deus quando se reproduzem. O poder de criação de Gênesis 1:26, que a gente não falou, de Deus é comunicado ao homem e demonstrado pela reprodução. O fato de poder ter filhos reproduz um Deus que cria, que é criativo e que é criador. Tenham filhos. Eu vejo que tem um monte de criança. Tenham filhos. Tem que ter muitos, Arthur? Olha, prometeu. Eu quero ter só um, tá bom, tô feliz já. Esse mundo tá meio difícil, já tô dando graças a Deus quase. Mas criação... Não estou falando de criação de filhos, mas dar à luz, e essa é a tarefa da Pepita, mas conceber o filho junto. Essa história de grávido, pelo amor de Deus. Tá? Ninguém fica grávido, só a mulher fica grávida. Tá? O homem não fica grávido. Bota florzinha no bagulho, não precisa. Mulher fica grávida, o homem é pai. Quando nasce a criança. Criar filhos, ou poder conceber um filho, é denotar quem Deus é. Deus cria. E te criou para reproduzir quem ele é. Deus é 3 pessoas e 3 pessoas, cada uma com vontade, homem e mulher em mútua submissão, relacionam-se funcionalmente em submissão. Ou seja, a mulher sim, ela é convidada por Paulo e por outros textos a submeter. Para quê? Funcionalmente, com a obra da sua criação, tem que ter uma hierarquia. Por quê? Porque é o que Deus faz. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O Filho gerado, não criado, o Espírito enviado pelos dois. Mútua submissão. Há uma hierarquia funcional. Para quê? Somente para lidar com a criação dele. Mútua submissão. E a mulher sendo convidada a se submeter para quê? Para lidar com a sua criação. Por quê? Se não tem uma ordem, o filho vai descobrir. E o que ele vai fazer? Ele é mau. Ele é mau. A Bíblia fala que seu filho é mau. E ele vai aonde? Na jugular. Pá! Ali onde ele pode roer a casa. E é onde ele consegue o que ele quer. Casamento não é a união de 2 pessoas, mas a construção da melhor unidade possível de espelho de Deus. Casamento existe para espelhar e representar a Deus. Quando isso acontece, o casal ensina para sua família e para sua comunidade sobre trindade e teologia. Casamento não é criado para felicidade. Casamento foi criado para que a gente possa entender Elohim e Yahweh. Nós nunca poderíamos entender a totalidade de quem Deus é diante das revelações bíblicas se não fosse pelo casamento. É fantástico isso. E a última coisa, família é a revelação máxima da natureza e dos propósitos de Deus na terra. Família é coisa séria para Deus e família pode ser a maneira que ele expressa seu domínio e poder no mundo mal. Você acha que eu, sendo Satanás, eu preciso destruir todos os jovens dessa família, dessa igreja? Ou preciso destruir as famílias da liderança? Muito mais rápido, muito mais fácil. Casamento existe para ensinar teologia. Eu não preciso destruir cada jovem, eu preciso só destruir os casais certos. E eu vi acontecer isso em várias igrejas. Quando os pastores, quando os líderes caíam vários junto com eles. Se você é mais velho, se você já viu isso, você sabe o que eu estou falando. Casamento é coisa séria. Casamento foi feito para ensinar teologia. E
Satanás está destruindo eles sistematicamente para destruir todos o que ele puder junto. E é mais fácil destruir um mundo de jovens, muito mais fácil destruir alguns líderes do que um mundo de jovens. O seu casamento com o mais velho foi feito para que você ensinasse para os jovens, para os seus filhos, sobre Yahweh. E a melhor aula de teologia que eu posso ver é um casal que representa bem a Deus. Eu entendo todas as dinâmicas dele. A melhor escola de teologia é essa. Meu desafio para você é... Eu sei que foi bem teórico, mas essa teoria eu tenho tentado deglutir ela fazem 6 anos, mais ou menos, no meu dia a dia. Apesar de ser muito teórico, ela faz e pode fazer diferença na minha vida e na sua vida. Se você pensar todo dia que hoje não é o dia de você casado ser feliz, mas é o dia de você ser santo e representar a Yahweh, que baita dia. E você, jovem, acho que esse propósito é o propósito da minha vida, o propósito de cada casal. E quanto antes você começar, mais chance tem de dar certo. Vamos orar? Deus, muito obrigado por quem o Senhor é. Te agradeço realmente, Pai, por quem o Senhor é, pelo fato de o Senhor ser trino, pelo fato de ter colocado os casais tão legais na minha vida, Pai, que eu pude entender ao longo do tempo quem o Senhor era. E se hoje eu compreendo um pouquinho mais de quem o Senhor é graças a essas pessoas que foram baitas representantes de Ti, Pai. Fortalece cada casal, cada família, para que todos aqui nessa igreja sejam representantes, todos os casados sejam representantes de Ti, e os jovens que ainda não casaram se tornem um dia os melhores representantes possíveis que eles podem ser. Nós precisamos um do outro, é isso que o Senhor ensina também. Sendo trino, o Senhor depende um do outro. O Senhor vive em constante submissão e em um movimento de dependência mútua, Pai. Nos auxilia isso como casal, mas também como igreja. E em nome do Teu Filho, Pai, nos dá sabedoria e discernimento. Amém, Pai.